Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Beleza com Essência, aqui no Central Multicast, que é uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Todas as segundas-feiras, às 22 horas, temos o podcast Beleza com Essência, onde eu, Giana, apresento falando do assunto que eu mais gosto: beleza, autoestima e procedimentos estéticos. E hoje eu trouxe um assunto muito interessante para quem gosta de procedimento estético. Nós vamos falar sobre colágeno. Tudo que envolve estímulo, tratamentos enfim, para rejuvenescimento, para estimular colágeno, nós vamos falar aqui hoje. E hoje, então, eu tenho essa convidada super especial, que é a doutora Maria Lopes. Ela é médica dermatologista e ela atua principalmente na clínica Doutora Giana em Porto Alegre e em Novo Hamburgo. Seja bem-vinda, doutora Maria. Oi, Giana, tudo bom? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos falar hoje sobre colágeno, né? Isso. E me conta um pouquinho da tua vida, da tua trajetória, como é que tu te especializou nessa área de estética, como é que tu vieste, como é que tu veio trabalhar comigo, Maria? Ah, pois é, até bem engraçado, né? Conheci a Giana através dos meus pais, né? E sempre, como eu já trabalhava um pouco com dermatologia, minha mãe falou para ti, né? Ah, minha filha também trabalha com estética, com dermatologia, e aí criou essa ponte entre a gente, né? E como tu tinha planos de ampliar os negócios, aí eu acabei entrando para complementar a parte de estética lá da clínica, né? Isso, a Maria, ela atende também a parte clínica, né? Ela é dermatologista de formação, então ela também ainda atende algumas coisas. A gente chama brincando, né, as perebas da dermatologia, mas ela adora, e então ela ainda atende a dermatologia clínica e também a estética. Mas enfim, vamos falar um pouquinho então o que é o colágeno. Então, o colágeno, ela é uma proteína que é produzida pelo nosso corpo naturalmente, né? Então, ela está presente em vários locais do nosso corpo, tendões, ossos, cabelo, unha. E, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Na pele, ela está muito presente na pele. E é uma proteína muito importante, né? Em função da sustentação que ela fornece, né? Para a nossa pele, toda a parte de estrutura do rosto, né? A gente pode dizer que o colágeno é a base, né, da nossa pele. É o a que base realmente de tudo. o que dá a estrutura. E bom, a importância então do colágeno, na verdade, é a estruturação, né? É dar firmeza, dar estrutura. E a gente vai perdendo o colágeno. Gente, parece que eu não sei nada, né? Mas eu vou perguntando que porque dela vai explicando para nós como é que funciona. A gente vai perdendo o colágeno ao longo dos anos. Como é que é isso? Sim, então, a partir dos 25 anos, entre os 25 e 30 anos, a gente vai tendo uma perda gradual do colágeno. Se diz que por ano a gente perde em torno de 1% desse colágeno, que é mais significativo quando chega perto dos 50, que é uma perda maior, principalmente nas mulheres. Né? Então, com essa perda gradual do colágeno, o que a gente vai notando? Uma perda de estrutura da face, né? O rosto derretendo, olheiras mais visíveis, perda de contorno, que é a queixa principal das pacientes quando chegam no consultório, né? Meu rosto está derretendo. Sim, é uma das queixas, a maioria das queixas, na verdade, dos pacientes, eles estão vinculados, né, com a perda de colágeno, né? E tudo isso que a Maria falou agora. Às vezes os pacientes chegam com uma olheira muito profunda e às vezes é por perda, né, de sustentação da maçã. Então a gente tem perda de volume, tem perda de colágeno. Eu tô com sulco, né? O sulco nasogeniano também. Geralmente não é porque o sulco vai ficando mais profundo, é porque a bochecha vai ficando mais flácida, vai caindo e vai ficando com a estrutura do rosto, né? Mais desorganizada, né? E a mesma forma as bochechinhas aqui, né? Os bulldogs. Famoso bulldogzinho, tudo isso, Os né? pacientes vêm para tratar o bulldog, eles não entendem que esse bulldog é uma perda de estrutura de toda a parte superior do rosto. Então, não tem como a gente preencher essa região e resolver. Né? Nós temos que fazer toda uma reestruturação. E tem diferença de colágeno entre homens e mulheres?
Um pouco sim, né? A pele masculina, né, ela é 20% mais espessa do que a pele feminina. Então, os homens, em função da testosterona, têm a pele mais espessa. Eles têm uma perda mais constante do colágeno, né? A mulher, já quando chega na menopausa, tem uma perda maior do que o homem. Então, tem essa desvantagem aí para o público feminino, que a partir da 50, né, 40 e poucos, quando entra na menopausa, uma perda mais significativa de colágeno. Sim, por isso né, que as mulheres acabam vendo os sinais do colágeno de perda, né? Uhum. E no corpo também essa diferença de colágeno, né? No corpo também, né? Entre homens e mulheres, né? Portanto, Sim. por isso os homens acabam tendo pele geralmente mais firme que as mulheres. Uhum. Inclusive estrutura muscular, tudo isso, né? É bem diferente da mulher em função disso. Não é fácil ser mulher, por isso que as mulheres procuram tanto tratamento, né, de flacidez. Não é só porque elas gostam mais de tratamento, mas que realmente elas têm mais flacidez do que os homens. Sim. E vamos falar... Tem mais alguma coisa sobre o colágeno que tu gostaria de nos falar? Enfim... É uma coisa que é importante, assim, em relação ao colágeno, além da estruturação, né? Hidratação da pele, né? Tudo isso que a gente vê, pele com viço, com elasticidade, mais hidratada, tem a ver com ter colágeno bom, né, na pele. E esse estímulo de colágeno, às vezes, os pacientes questionam, né? Será que eu devo tomar colágeno, né? E às vezes a gente responde, olha, teria como tomar colágeno, existem vários agora no mercado, né? Eles melhoram principalmente essa questão viço, hidratação da pele, mas aquela queixa de flacidez, de mais instalada, aí a gente lança a mão de outras coisas, né? Esse é um tema muito importante, porque a maioria dos pacientes perguntam: eu tomo colágeno, ou posso tomar colágeno, vai funcionar para alguma coisa, né? Tomar colágeno funciona. Qual o tipo? Porque existem diversos tipos, né? A maior pergunta, dúvida, enfim, dos pacientes tomo colágeno hidrolisado, que é aquele colágeno simples, né? Que tu toma uma colherada, aquele que a gente pega uma colherada e coloca dentro do copo, ou eu tomo cápsulas, né? Qual a diferença? Existe um melhor, né? Dentro da pele, né, vendo essa coisa da estrutura da pele, sim, né? Agora existem dois colágenos principalmente que são patenteados, que é o Verisol e o Peptan, né? A principal apresentação deles é em sachê, gominhas, porque a quantidade de colágeno que a gente tem que ingerir ela é relativamente grande. De Verisol tem que ser 2,5 gramas e de Peptan 10. Então, é muita quantidade para se tomar em cápsula, né? Até eu falo para os pacientes, quando tem que tomar uma cápsula que diz que tem colágeno, ele, na verdade, está tomando uma dose muito baixa. Ele não está se beneficiando, né, desse colágeno. Então, tem as versões em sachês, balas de gominha, enfim, várias. E existe algum benefício, sim, porém ele é muito pequeno quando a gente compara com procedimentos estéticos, né? Se o paciente quer tomar colágeno, às vezes eu oriento, toma pelo menos por uns 3 meses, vamos notar se houve diferença. Se tu notou que houve um benefício para a tua pele em termos de hidratação, de viço, pode seguir tomando. Se não, daí a gente parte para outras coisas. O que eu digo para minhas pacientes, assim, sempre é válido, né? É que nem dizer assim, mas se eu fizer dieta, sempre é válido, né? Talvez não tenha um resultado, talvez não vai ter um resultado numa flacidez como um tratamento estético, né? Como tu disseste, mas o que eu entendo é que ele é um nutriente para daqui a pouco né, vai repor realmente, como tu disseste, melhorar a hidratação, isso tomando o colágeno de qualquer forma, hidrolisado, enfim, ou peptídeo, né? Ele vai ter uma ação. O que eu noto, assim, que tem alguns trabalhos que mostraram, que tu deve ter visto, só talvez não comentou aqui com a gente, é que o colágeno hidrolisado associado a algumas vitaminas, né, tipo vitamina C, alguns outros antioxidantes, eles têm uma absorção melhor, né, do que ele isolado sozinho. Sim, a vitamina C ela ajuda na síntese do colágeno, né? Então até se orienta pacientes que ingerem
colágeno ou até proteína, né? Como o colágeno é uma proteína, ingerir vitamina C, seja em frutas ou até o próprio colágeno associado já. Né? Hoje a maioria dos colágenos já vem com algum Uhum. tipo de antioxidante, justamente porque parece que a absorção dele seria melhor. E melhor ainda do que o colágeno hidrolisado, a absorção melhor dos peptídeos, né? Que seria esses que tu citaste, Sim. o Verisol E e o Peptan. Esses a absorção é melhor e em uma dose um pouquinho menor, né? Que é 2,5 gramas. Que 2,5 gramas é menos do que o outro, que é 11 gramas, né? Que é uma colheradona. Daria um monte de cápsulas, né? Várias, não tem nem como. Mas, né, eu acho que sim é importante o uso de alguns suplementos para colágeno, principalmente quando for fazer tratamento estético. Sim. Sim, quando a paciente decide que vai fazer alguma coisa relacionada, né, a estímulo de colágeno, é interessante associar, né? É bem interessante. Porque o organismo, quando vai produzir o colágeno, ele precisa da matéria-prima. Né? E se tu está fornecendo esse suplemento, essa nutrição mais adequada para a tua célula, tu vai ter mais matéria-prima para a produção de colágeno. Sim. Então, eu acho que isso é bem importante. Bem válido. E quais são hoje... Vamos falar, então, de procedimentos, né? A gente já falou do básico, que é colágeno, que se é importante tomar. Vamos falar, então, de procedimentos para estímulo de colágeno. O que hoje existe? Bom, mundo, né? Então, de procedimentos para estímulo de colágeno, nós temos os bioestimuladores de colágeno, né, injetáveis, que existem alguns no mercado. Temos as tecnologias, né? E dentro desses estímulos de colágeno, então, os bioestimuladores, temos o ácido polilático, que agora existem duas marcas principais, que são o Sculptra e o Eleva. A hidroxiapatita de cálcio, onde a marca mais conhecida é o Radiesse, e a policaprolactona, né, que a gente conhece como Elancê, que além de estímulo de colágeno, tem mais um pouco de efeito preenchedor. Então, dentre os injetáveis, os mais utilizados são esses, né? Então, esses são os famosos, né? Bioestimuladores de colágeno. E eu escuto muito, assim, fulano injetou colágeno. Ou minha amiga fez tratamento, não sei aonde, e aplicou colágeno. Eu quero fazer também. Na verdade, a ação dos bioestimuladores, eles não são colágenos propriamente ditos, né? Eles são aplicados na pele, numa camada, onde existem células que são estimuladas a produzir colágeno. Por isso, são bioestimuladores, né? Eles não são o colágeno propriamente dito. Né, que acontece, né, as células que estão lá na derme, né, lá na camada mais profunda da pele, são acordadas, digamos, né, por esses produtos e gradualmente vão produzindo colágeno. A partir de 28, 30 dias, começa esse estímulo que é lento, gradual. É isso que eu falo assim para as pacientes, não é da noite para o dia que se repõe colágeno, né? A partir lá de 90 dias que a gente começa a notar uma melhora, e isso vai aumentando progressivamente. Uma coisa que eu acho muito importante também. Todos os tratamentos de estímulo de colágeno, a gente não espera resultados milagrosos. Né? A gente não são resultados impactantes. Nossa, essa paciente se transformou do dia para a noite. Porque o colágeno, eu gosto muito de brincar com as pacientes, que eu digo que o colágeno ele é a fundação da obra. Né? Então, ela é muito importante, né? Para a casa não cair, porém, fica embaixo da terra, né? Fica escondido. Então, é um tratamento, às vezes, que se feito isolado, em pacientes que já tenham outras perdas, outros... Um grau maior, né, de flacidez. Exato. Acaba que, se não fizer outros tratamentos associados, vai ser, às vezes, um pouco frustrante. Né? Porque a pessoa vai sentir a pele mais firme, talvez, né, no puxar... A elasticidade, né? Sim, vai ser no puxar a pele vai estar mais firme, porém, não vai preencher uma maçã. Não repõe os volumes perdidos, né? Não repõe volumes perdidos. É o que a gente falou, ele faz a estrutura. E quando ele faz a estrutura, né, ele monta essa base, né? Tá lá embaixo da terra. Preparando o terreninho para outros procedimentos que a gente pode associar. E
Me explica um pouquinho, assim, sobre a diferença. Tu me falaste que tem o ácido polilático, né? Que é o Sculptra e o Eleva. O Radiesse e o Elancê. Existe diferença entre esses bioestimuladores? Existe diferença no preparo deles, existe diferença no tempo de estímulo, né? Então, por exemplo, o ácido polilático, né? Ele tem que ser preparado de uma forma que gera mais produto para ser aplicado, né? Antes precisava de um tempo de preparo, agora a gente até está com... A nossa vida foi facilitada, né? Antes tinha que esperar 2 dias para diluir o produto, agora a gente pode diluir na hora, né? Em termos de durabilidade, o ácido polilático tem uma tendência a durar em torno de 25 meses, né? O Radiesse já é um gel, ele é um pouco diferente, ele tem uma ação, às vezes, que se diz preenchedora, mas mais na hora ele faz um volume que vai sendo reabsorvido e sendo trocado por um estímulo de colágeno, né? Em termos de durabilidade, cerca de 18 meses. E o que varia mais em termos de duração é o Elancê, que existem 4 formas de durabilidade dele, né? 1, 2, 3 e 4 anos. A gente costuma usar mais ou menos sempre o de 2, né? De 2 anos. E é um produto que, além de gerar estímulo de colágeno, pode ser usado para efeito preenchedor. Então, ele tem essa versatilidade. É um produto que não exige preparo prévio, ele já vem pronto, chegou assim, aplica e está pronto, né? Sim, o Elancê de 4 anos eu realmente nunca vi na minha frente. Nunca vi, não ouvi falar. Só ouvi falar. Só ouvi falar. Eu acho que nem sei se veio para o Brasil, acho que por causa de custos, acho que né? não, É porque os bioestimuladores de colágeno a gente não falou, né? Mas eles têm um custo relativamente elevado, né? Não é um tratamento de baixo custo. Todos eles. Todos eles. Então, o Elancê, esse de 4 anos, eu acho que nem chegou no Brasil, porque eu nunca vi. Antigamente eu usava o de 3 anos, hoje eu uso mais o de 2 anos. Né? Que é a média de todos os bioestimuladores ali, né? E o Elancê realmente tem esse benefício. O Elancê, ele é volumizador e bioestimulador. Né? O Radiesse tem alguns que acabam também, né, dependendo da forma como é aplicado, ele pode ter um efeito também um pouco mais preenchedor, né? O Sculptra que eu acabo não usando como volumizador, volumizador. Eu aplico mais para bioestímulo, sabendo que ele pode dar um certo volume, né, com o passar do tempo. Sim, por isso, por que eu penso assim? Paciente que tem muito colágeno, é paciente jovem. Paciente jovem tem mais bochecha, não tem? Então, se tu quer estimular colágeno, acaba tendo... O colágeno vai dar um pouco de mais de volume. No rosto. Então, nessa lógica, né? Eu acho que todos eles, por estímulo de colágeno, vão acabar volumizando dando um pouco de volume. Mas, para que ninguém tenha medo de fazer, né? Hoje, as técnicas a gente aplica em regiões bem... específicas, né? Sim. Normalmente existe um pouco de diferença, né, no plano entre o Sculptra e o Radiesse. O Radiesse às vezes é um pouquinho mais superficial, às vezes o Sculptra depende da área, mas todos são aplicados numa região para estímulo de colágeno mesmo. E para não ficar com o rosto gordinho, né? Para não ficar com o rosto volumoso. As pacientes hoje em dia têm muito medo, estão vendo muitas coisas na internet. E elas têm buscado muito bioestímulo em função de resultados naturais, né? E a gente sempre ali na clínica tem priorizado isso, resultados naturais. E com o bioestímulo tu consegue alcançar isso. Quanto mais cedo a paciente começa a buscar o estímulo de colágeno, principalmente visando prevenção, mais ela economiza lá na frente com outras coisas, né? Mantendo essa estrutura no lugar, ela não vai notar tanto, né, a mudança, mas mantendo ela no lugar mais adiante, ela não vai precisar de tanto volume, né, de tantas outras coisas associadas que, às vezes, mais para frente, os pacientes lá de 40, 50 anos, a gente precisa associar, lançar mão de vários tratamentos para chegar numa estrutura legal, né? Hoje, né, a busca dos tratamentos, eu acho que já está mudando, né? A gente vem agora de uma maré de transformações, onde está ficando... A gente brinca, né, que as mulheres jovens estão todas com a mesma cara e todas com um aspecto de mais velhas, justamente por causa das grandes mudanças que elas fazem no rosto, né? Mas a tendência
é ir mais para a naturalidade, voltar um pouco, né, mais para a naturalidade, enfim. Visando o preventivo, mantendo a fisionomia e, de repente, só valorizar aqueles pontos de embelezamento, né? Sem modificar a fisionomia, só melhorar, aprimorar. Mas sem as pessoas te olharem e dizerem, nossa, o procedimento não pode chamar mais atenção do que a tua beleza, né? Então, só enfatizar a beleza da paciente, que te olhem e digam, nossa, dormiu bem hoje? O que aconteceu contigo? E ninguém saber o que aconteceu, né? Sim, esse é o grande... É o segredo. É o grande objetivo. Uhum. Falamos de todos os bioestimuladores. Injetáveis, sim, né? Os injetáveis. Ácido hialurônico estimula colágeno? Pelo próprio procedimento em si, sempre estimula um pouquinho, né? Sempre estimula um pouquinho. A cânula, quando a gente usa para aplicar, dá um rebuliço ali nas células, então acaba tendo um certo estímulo de colágeno. E o que eu observo com o tempo, os pacientes que fizeram preenchimento, é que às vezes ele vai sendo reabsorvido e fica um pouco de estímulo de colágeno local. Não tão significativo quanto os bioestimuladores, mas sim. Pois é, sabe que eu vi algum estudo que falava que, inclusive, a aplicação de toxina teria ação de estímulo de colágeno. Imagina. Contração não sei. Não, porque a gente pensando, né? A toxina é o botox, relaxa, né? o músculo, né? A gente não imaginaria, né, o estímulo, mas que talvez, né, por a pessoa deixar a região mais relaxada, pela picada, pelo produto que entrou ali, daqui a pouco causou alguma reação inflamatória. Né? Porque o bioestímulo com os injetáveis nada mais é do que uma reação inflamatória controlada. Então, qualquer coisa que tu vá manipular, estimular ali na pele pode provocar uma reação maior ou menor, né? Depende do... Mas isso que eu ia te perguntar, como funciona o bioestimulador? O que ele faz ali embaixo? Então, ele chega ali na derme, né, na região mais profunda da pele, onde a gente tem umas células que se chamam fibroblastos. Essas células são as responsáveis pela produção de colágeno. Então, ele chega lá provocando uma reação inflamatória. Essas células vão acordando, elas estão lá meio preguiçosinhas, vão acordando e gradualmente vão aumentando a produção de colágeno a partir disso aí. Então, por isso que a gente chama de bioestimulador, né? Elas provocam essa reação, as células gradualmente vão aumentando a produção de colágeno e a partir de 30 dias esse trabalho começa a ser visto gradualmente, tendo um pico lá por 3, às vezes até 6 meses ficam mais visíveis os resultados, né? Então, esse aumento é progressivo e a perda também é progressiva, até por isso a gente recomenda para as pacientes, né? Apesar da durabilidade do bioestimulador ser grande, né? 25 meses, pelo menos uma vez por ano fazer esse estímulo, né? Porque a gente não quer pegar ele em descenso, a gente quer pegar ele ainda trabalhando e manter esse estímulo, né, por mais tempo. Sim, a gente costuma aplicar, aí a gente vai ter o pico, né? Vou tentar desenhar aqui, ó. Um pico de estímulo em 6 meses e depois ele começa a descer lentamente, né? O material ali embaixo começa a ser degradado e o colágeno que foi estimulado também. Na verdade, nós estamos aqui hoje perdendo colágeno. O processo de envelhecimento, como a gente fala, não para. Nenhum procedimento ele é definitivo. Antigamente se fazia muita cirurgia plástica, lifting, daí as pacientes achavam que ele ia durar para sempre. Mas a gente está envelhecendo diariamente. Então, 10 anos depois de um procedimento cirúrgico, o rosto vai envelhecer igual. Então, esse estímulo tem que ser contínuo para que a gente consiga dar uma freadinha, né? Dar uma segurada nisso. Todo esse processo. Enquanto o nosso organismo está, né, nos prejudicando aqui, perdendo o colágeno, a gente vai lá e dá um estímulo, né, para que ele haja a nosso favor e produza de novo esse colágeno. Mas o que eu ia dizer, então, assim, resumindo, bioestimulador de colágeno não tem resultado imediato. Não tem. Né? A gente vai aplicar, vai demorar de 3 a 6 meses, né? E tem que ficar reaplicando, não é definitivo. Exatamente. Né? Então, é isso que todas as pessoas têm que ter na cabeça no momento de fazer tratamentos estéticos.
né? Que estimular colágeno não é uma vez só e que não vai salvar todo, né, todo o conjunto. Precisa ser feito um planejamento para outras coisas também. Exato. É isso que eu friso bastante com as pacientes. Se tu vai fazer bioestímulo de colágeno, tudo que envolve estímulo de colágeno não tem resultado visível e imediato, né? Tem que ter paciência ou associar tratamentos. E aí a gente tem que analisar a face daquele paciente, ver o que vai ter maior impacto e planejar o que vai ser mais legal para ele no período de tratamento, né? E tá sempre estimulando. Ah, e uma coisa que eu quase me esqueci, os fios. Verdade. Os Verdade. fios. Verdade. Os fios também estimulam colágeno. Também. Os fios são de um material que chama polidioxanona, né? Vem dos fios de sutura reabsorvíveis, né? Foi a partir daí que eles foram criados. Existem vários tipos de fio de PDO, né? Os lisos, os parafusinhos, os fios de tração. Todos fazem estímulo de colágeno em menor e maior magnitude, né? Depende do fio. Os fios lisos servem para estímulo de colágeno puro, né? Já os parafusinhos, às vezes, têm um pouco de efeito preenchedor, às vezes quando faz uma ruguinha aqui da região dos olhos, algum sulco. E os de tração, que além de estimular colágeno, fazem um efeito de tração dependendo da área onde eles são aplicados. Olhos, aqui, pescoço, né? Sim. Existem os fios de PDO, né? Que são esses que tu estavas falando. Tem fios de ácido polilático também. né? Que o mais conhecido é o Silhouette, depois tem outros fios. Agora saíram outros, tem né? Tem outros fios que eu não vou saber o nome. Que o mais conhecido é Silhouette e a gente só utiliza, né? O Silhouette. E existem fios de caprolactona também, agora. Ah, estão surgindo agora. Existem alguns fios de caprolactona, que são os mesmos materiais, né, dos bioestimuladores. Só muda a técnica de aplicação. Só em vez de ser partículas, ele vai ser em fio. Né? Os fios lisos, a gente só coloca eles embaixo da pele para estimular colágeno. E é isso. É isso. E os fios de tração são fios com garras, né? Com garrinhas. E as direções das garras variam, né? Tem do Silhouette que tu falaste, os silhuetes são só de tração, né? São cones. São cones. E fazem aquele estímulo de tração mesmo. Faz um pouco de efeito lifting na pele. E, à medida que ele vai sendo reabsorvido, vai fazendo o estímulo de colágeno, né? Então, tudo isso vai sendo trocado por estímulo de colágeno. E o tempo de reabsorção deles também é diferente. O liso é reabsorvido em menos tempo do que o parafuso, do que o de tração, que tem as garrinhas, né? Tempo ele é mais lento para os de tração. E também eu acho que pela espessura do fio, né? Tem a degradação. Os fios são bem bacanas. Eu gosto muito de fios para estímulo de colágeno, porque eles também podem... pacientes que tenham mais medo, né, de volume. Sim. E tem áreas também que a gente só consegue estimular com fio, né? Área de olhos ali, que às vezes a gente não vai injetar produtos ali, né? É verdade. Então, aquelas ruguinhas que são super difíceis ali embaixo dos olhos, se beneficia muito dos fios de PDO, né? E, além disso, essas ruguinhas aqui dos sulcos, quando o paciente não quer volumizar, é bem legal usar o fio. E os próprios códigos de barra. Código de barra. Dá para colocar fio na testa. Dá. Para estimular colágeno. Porque, assim, os bioestimuladores a gente não pode colocar em pálpebras, né? A região essa ao redor da boca, onde tem uma musculatura muito intensa, e na testa, porque pode formar nódulos, né? Então, os fios são uma excelente alternativa para essas regiões. Exatamente. Eu gosto muito de fio de tração para colocar nessa região aqui de papada, né? Entre a papada e o pescoço, assim. Eu gosto, uso os fios de PDO para isso. E a tração, claro, vai dizer assim, mas os fios, eles não fazem um efeito como uma cirurgia, né? Uma tração. Até, assim, a tração imediata até pode ser assim, nossa, dá uma super tração, o paciente sai com umas pregas até, às vezes, né? Um pregueamento no rosto. Mas depois existe uma acomodação. Ele acaba cedendo um pouquinho.
né? Então, assim, eu gosto dessa região, porque parece que o fio, ele dá uma definida nessa... Quando é uma pelezinha mais fina. Eu gosto Não porque pode ser muito pesada, né? porque daí ele dá uma sustentação também, além de tracionar. Gosto bastante dos fios, aplicação. E nós falamos, então, dos bioestimuladores, mas nós não falamos aonde eles podem ser aplicados. Verdade. Eles podem ser aplicados tanto em rosto como em corpo, né? Rosto, a gente faz toda essa região, das bochechas, né? Contorno, queixo, sulco, papada, pescoço. E corpo a gente pode fazer colo, braços, abdômen, bumbum, porção interna de coxa, né? Os pacientes têm buscado cada vez mais, né, aquele protocolo Bumbum Up, né, tratar celulite, melhora da firmeza da pele ali da região do bumbum. Então ele é muito versátil, muito versátil. Uma regiãozinha também, aquela região em cima do joelho, né? Muitos Onde tem pacientes flacidez buscam ali. essa região. É muito legal. Os bioestimuladores, eles têm uma ação bem, bem bacana. E tem, assim, um protocolo? É uma sessão, é 2 sessões, é um frasco, é 2 frascos? Como é que funciona, assim? É variável, né? Quando a paciente procura no intuito de prevenção, a gente usa menos produto. Seria, se é para uma face, daqui a pouco um frasco, né? Mas já se fala que a partir dos 30 anos, tem que fazer um frasco por década. Então, 30 anos já teria que fazer 3 frascos com um intervalo entre 30 e 60 dias. Claro, é caso a caso, mas a gente tem que pensar que como o estímulo de colágeno é lento, gradual, progressivo, talvez no início a gente tenha que fazer um pouco mais de produto e aquela manutenção anual com menos produto, um frasco uma vez por ano. Já no corpo é um pouco diferente, né? A gente tem que usar uma quantidade maior de produto e uma quantidade maior de sessões para ter resultados ótimos, né? O corpo, o colágeno, ele não é tão fácil, né, de estimular o rosto. Tanto que, assim, as cicatrizes no rosto são muito mais fáceis de cicatrizar, ficam mais estéticas, né, do que em regiões do corpo. Então, o colágeno do corpo é mais difícil, né? A gente tem que usar, às vezes, mais quantidade, mais sessões. Sim, é bem... E tudo que envolve corpo também envolve um pouco de comprometimento do paciente, né? Porque questão de controle de alimentação, atividade física, musculação, tudo isso colabora, né? Para ajudar nos resultados. Então, o paciente tem que estar bem regradinho, bem focado para ter bons resultados, né? Que o colágeno, ele é degradado por N fatores, né? Má alimentação, exposição solar excessiva, tabagismo, estresse, tudo isso degrada colágeno. Então, se ele está tendo maus hábitos e ele vai prejudicar um pouco o nosso tratamento, né? Então, tem que estar sempre pensando nisso. Gente, não é fácil manter esse colágeno. A gente não pode dormir pouco, né? Então, uma vida desregrada, não é só nem dormir pouco, é dormir em horários diferentes. Dormir das 3 da manhã às 10 da manhã, deu às 7 horas ali. Mas no outro dia eu vou dormir às 11. Eu não tenho... Uma rotina, né? Tem que ter uma rotina. Alimentação. Aí um dia eu como bem, mas no outro eu vou lá e como uma super porcaria. Né? Então, às vezes, né? Claro, que é melhor comer um dia bem e outro do que todos mal, né? Não, tudo é questão de equilíbrio na vida, né? Nem lá, nem cá. Mas tem que levar em conta que para ter melhores resultados tem que ter bons hábitos, né? E isso, disciplina, bons hábitos, né? Isso, eu acho que as pessoas estão cada vez mais em busca disso, né? Desses cuidados, não só estímulo de colágeno, mas do corpo, né? De descansar mais, de refletir mais, de meditar, relaxar um pouquinho. Tudo isso ajuda. E agora nós temos, então, as tecnologias, né? Existem hoje diversas. Acho que nem nós vamos conseguir falar de todas as tecnologias para estímulo de colágeno. Mas a principal, a queridinha, né, que já tem um tempinho, é o ultrassom micro e macro focado, né? O mais conhecido é o Ultraformer, né? O interessante dessa tecnologia é que ela vai mais fundo que os bioestimuladores, né? Ela chega na camada muscular, então ela melhora tanto flacidez muscular como flacidez de pele, né?
E ela atua em vários níveis, dependendo do protocolo, dependendo da indicação, né? A gente pode trabalhar com vários protocolos, né, para tanto efeito bichectomia, melhora foxiais, né? Tudo que os pacientes estão procurando agora, né, para melhorar, né, estímulo. Então, é uma tecnologia muito interessante. Não é invasiva para os pacientes que têm medo de agulhas, de cânulas, né? E é um procedimento que a paciente faz e volta para a rotina normal, né? Aliás, todos os outros anteriores também, exceto os fios de tração, que às vezes tem um pós um pouco mais chatinho, mas todos é vida que segue. Fez o procedimento e pode seguir a vida, né? Isso é importante, né, a gente falar. Que as pacientes querem saber, porque às vezes, preciso me programar, né? Não, a maioria dos tratamentos, os bioestimuladores, enfim, né, os fios, só os fios de tração realmente, né? Que tem mais restrição. Mas o Ultraformer, hoje, ele chegou, acho que faz o quê? Uns 3 anos. Ou mais. Antes do Ultraformer tinha o Ultera. Ultera. Né? Que era um outro equipamento também com as mesmas características, é ultrassom microfocado. E eles fazem o que a gente chama de um lifting não cirúrgico. Exato. Né? Tu faz uma sessão e a partir de 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai tendo um resultado progressivo. Né? Então, a gente vai sentindo, assim, parece que o rosto vai levantando mesmo. Exato. Exatamente. Ele é muito legal. E até no dia do procedimento é legal, porque como ele faz pontos de coagulação, ele faz como se fosse uma friturinha lá dentro do músculo, ele faz um efeito lifting, que a gente chama de efeito Cinderela, os pacientes gostam bastante. Principalmente região de papada, às vezes contrai e melhora um pouquinho o contorno. Já dá para ter uma prévia de como vai ficar, né? Com esse efeito gradual, é bem interessante. E uma coisa muito importante, que após esses tratamentos de estímulo de colágeno, a gente indica não usar anti-inflamatório. Exato. É uma coisa até importante falar agora, porque todos eles, a base do estímulo é a inflamação. Isso nós já tínhamos falado, né? Então, assim, a gente quer que tenha inflamação embaixo dessa pele. Então, eu não indico, né? Até proibimos usar anti-inflamatório por uns 20 dias, pelo menos, se puder, até mais tempo, para não inibir essa reação inflamatória. Aí tem pacientes que fazem o tratamento e ficam mais doloridas, ou ficam um pouco mais inchadas, né? Que geralmente não incha muito, mas em alguns casos dá uma inchadinha. Aí a gente diz, né? Quanto mais inflama, melhor. Mais colágeno produz. Daí a paciente fica feliz. Então inflama bastante, posso ficar inchada. Exatamente. Mas que nem do Ultraformer, que nós estávamos falando, essa friturinha, né, que tu falaste embaixo da pele, esses pontos de coagulação, eles são pontos como se fizessem queimadurinhas, né, embaixo da pele. Esses pontinhos, eles vão fazer uma quebra das fibras de colágeno. Então, a gente tem as fibras lá já meio velha, meio frouxa, vem lá o ultrassom vai lá e ele rompe essas fibras. Então, o organismo precisa ir lá depois e recuperar. E no momento que ele faz essa recuperação, ele não faz fibras frouxas de novo, ele faz fibras firmes. Né? Então, esse é o objetivo então, do ultrassom microfone. Eu tenho a tendência de chamar sempre de Ultraformer. Existem outros equipamentos hoje, de viu? ultrassom. E eles podem ser aplicados também no corpo, né? Dá para utilizar em pacientes que têm aquela queixa de flacidez de braço, abdômen, aquele umbiguinho triste, né? Dá para fazer uso também de tecnologia, né? Sim. Uma coisa que eu acho bem bacana, ou importante de dizer, os tratamentos não são iguais de uma clínica para outra, né? Quando se refere, às vezes, a tecnologias, porque os protocolos podem ser diferentes. Então, dizer, às vezes tem pacientes que fizeram tal aparelho em tal clínica, não viu o resultado. Mas, assim, é muito importante, né? O protocolo, o número de disparos que foi feito, a potência que foi utilizada. Isso muda muito o resultado. Não basta ter só o aparelho. Quem opera o aparelho tem que saber o que está fazendo, né? E fazer o melhor protocolo para aquele paciente, né? Isso que faz, às vezes, muita diferença de um tratamento para outro tratamento. E outras tecnologias, vamos falar, tem milhões de tecnologias para estímulo de colágeno. Milhares. Tem
lasers de CO2, né, que fazem não só aquela melhora visível, né, da pele, de textura da pele, fazem estímulo de colágeno também, que aí acaba melhorando aquelas ruguinhas finas, né, flacidez de pálpebra, enfim, melhora N aspectos assim de qualidade de pele, né? Além disso, tem outros, né? Tem laser erbium, tem microagulhamento, tanto o robótico como o mecânico, né? Fazem estímulo de colágeno. Tudo que envolve, né? Agulhas acaba gerando estímulo. Como é que é esse microagulhamento, Maria? Conta pra gente. Tem gente que não sabe como é que é. Microagulhamento, o microagulhamento mecânico, ele é feito com os rolinhos, né? Rolinhos com várias agulhinhas, 192 agulhinhas de diferentes profundidades. Aí se define a profundidade de acordo com a queixa do paciente. Então, você aplica esse rolinho e ele faz o estímulo porque ele chega lá na derme, lá na profundidade da pele, onde tem as células, os fibroblastos. E o microagulhamento robótico, além do estímulo mecânico das agulhas, ele tem a radiofrequência junto. E a radiofrequência também faz estímulo de colágeno. Então, são 2 em 1, né? Então, tu está tendo 2 formas de associar estímulo de colágeno num procedimento só. Bem interessante, né? O microagulhamento, esse rolinho, quando passado, a gente faz micropunturas, microfurinhos, né, no rosto. Então, ele vai furando. Eu digo que é um objeto de tortura, né? Porque ele vai fazendo microfurinhos, mas assim, é aplicado anestésico. Sim, o paciente fica 1 hora com um anestésico bem forte no rosto e depois é só curtir. O pós dele é muito tranquilo também, Sim. né? No dia seguinte, pode tranquilamente passar uma maquiagem e é vida que segue. Então, é um procedimento que o paciente pode fazer e no dia seguinte a vida está normal, né? Sim, ele é muito indicado para o rejuvenescimento. E para cicatrizes, né? Cicatrizes de acne, seja cicatrizes de cortes também, melasma, estrias, manchas, né? Melhora muito manchas. Né? No caso das manchas, mais por penetrativos. Além, o próprio estímulo das agulhas faz o clareamento, mas a gente aproveita esses canais abertos e coloca ativos lá para ajudar, né? E tanto não só nas manchas, mas estrias, cicatriz de acne também a gente pode lançar mão de ativos para ajudar na melhora da pele, né? Até uma coisa assim, falando de estrias e cicatrizes, nenhum tratamento que não cause dano na pele melhora a estria e cicatriz, né? Então, às vezes os pacientes vêm, porque eu quero um creminho para usar. Então, assim, cicatriz estabelecida, né, e estria branca, tem que ser tratamento agressivo. Né? No caso, os melhores que eu considero são os microagulhamentos, né? CO2. E o CO2, o laser de CO2. O laser de CO2. E tem que deixar bem claro para o paciente que não vai ser só uma sessão, vão ser várias sessões, não vai ser 100%, porque o ideal é não ter a cicatriz, é fazer de tudo para prevenir a cicatriz. Às vezes é inevitável, então é um longo processo, é um investimento que o paciente faz. A gente fez uma curva agora na cicatriz, mas assim, uma coisa também a gente não consegue prometer que vai sair a cicatriz, né? Não, paciente que vem com uma ideia de que vai tirar a cicatriz com tratamento estético, a gente tem que, né, deixar bem claro que ela vai melhorar o aspecto, ou às vezes as estrias podem ficar menos perceptíveis. Exato. Mas assim, sumir completamente, né, é bem difícil. E tudo que envolve o procedimento, a gente tem que aliar as expectativas do paciente, tem que deixar bem claro, para não gerar uma expectativa errônea e depois o paciente vir, nossa, mas eu esperava que fosse desse jeito, que esse resultado fosse assim. Então, a conversa antes, ela é muito importante, né? Tem que saber direitinho o que o paciente espera desse procedimento, porque se ele tiver uma expectativa exagerada, a frustração vai ser grande, né? Sim. E a frustração, depois a pessoa para de fazer tratamentos, né? Desiste. E é uma pena, não? Tem que continuar, né? As coisas são contínuas. E a gente pega muito paciente frustrado com o tratamento. Muito. Que eles chegam, porque eu já fiz isso em tal lugar, já fiz não sei o que em outro lugar, e nada deu resultado.
Aí eu já começo a me preocupar quando chega um paciente assim. Porque será que nada deu resultado? Ou será que a expectativa dele com os enfim, com os tratamentos era muito grande, né? Aí até chegou uma paciente esses dias que fez fios, não sei, né, em outro local, e ela, porque eu fiz fios agora, faz 2 meses, e continuo com essa bolsinha, com esse sulco. Aí eu disse, olha, mas aí tu tem que voltar, né, na médica, enfim, que te fez os procedimentos. Daqui a pouco avaliar as fotos de antes e depois. Sim. Aí o que ela me disse? Olha, nas fotos deve ter diferença. Então ela não tinha nem visto ainda. Não, ela sabe que deu resultado. Mas não o que ela gostaria. Mas não o resultado que ela esperava. Então, o que faltava daqui a pouco era colocar, tipo... Conversar, né? Conversar. Explicar que o resultado é esse, né? Que não... Alinhar todas as expectativas, né? Para que ela não chegasse frustrada depois em outra clínica, tentando outros tratamentos para recuperar aquilo. E aquela, eu fiquei assim, porque ela tinha feito esses fios que, né? As pessoas vêm com a ideia de que os fios vão resolver vão levantar, né? Como se fosse uma cirurgia. E, claro, eles melhoram muito, né? Faz uma atração. Mas, às vezes, o resultado não é exatamente, né? E a gente não consegue dizer. O paciente tem que saber que eu não consigo te dizer também como é que vai ser o resultado, porque ele varia. Né? Cada um tem uma resposta. E quanto mais jovem faz o estímulo, melhor a resposta é. Por isso que hoje a gente fala muito da prevenção, de por volta dos 30 anos ali já começar a se preocupar com isso, né? Quem gosta de realizar procedimentos, quem gosta de resultados naturais, de manter mais a fisionomia preservada, procurar o quanto antes, né? Os tratamentos. Sim. E dá para a gente falar de outros tratamentos, só citar daqui a pouco, outras tecnologias que estimulem colágeno. Vamos lembrar, então. Radiofrequência. Radiofrequência, né? Muito se utilizou radiofrequência para estímulo de colágeno facial e corporal. Hoje em dia se usa bastante para corporal ainda, né? Tem aquelas a vácuo, né? Tem as criofrequências que são também radiofrequências com frio, né? Enfim. Sim, de tecnologias eu me lembro mais das rádios. Claro, existem luz Tem alguns pulsada, ultrassons também. Luz pulsada acaba estimulando um pouco, mas pouco. Pouquinho. Faz um estímulo pequeno. Os maiores estímulos realmente são dos microfocados, né? Que são as tecnologias hoje melhores. E dos lasers ablativos, tipo CO2, um erbium também, que ajudam um pouco na melhora de qualidade da pele. Legal. Bom, a gente falou que pode tratar, então, o corpo. No corpo, a gente pode usar equipamentos também? Sim. No corpo, a gente pode lançar mão do Ultraformer, né? Como eu já tinha comentado antes, né? Radiofrequência. Dependendo se a queixa é estria, né? Pode fazer o microagulhamento. Que mais? A gente pode fazer os bioestimuladores, né? Os injetáveis, né? Que hoje em dia a busca está bem grande pelos procedimentos corporais com bioestimuladores, tanto para melhora assim de textura da pele, né? Ali abdômen, aquelas pacientes pós-gesta, né? Que o umbigo fica triste, como para melhora, né? De flacidez naquela região ali do braço que às vezes a gente o tchauzinho, né? Tchauzinho da vovó, que por mais que malhe a pele fica um pouquinho frouxa, aquele interno de coxa que a mulher pode malhar o que for, nunca fica firme a pele fazer estímulo ali. Até porque a academia ela vai fazer firmeza muscular. Que é muito importante, né? A gente não pode ter flacidez muscular, né? Tu faz o estímulo da pele, se tu tem flacidez muscular, às vezes o resultado não fica tão bom. Então tem que aliar esses dois. Musculação melhora a musculatura, deixa firme, e aí a gente vem com os bioestimuladores, com as tecnologias para firmar a pele. E a associação de bioestimuladores com outros tratamentos? É bem legal, tá? Quando tu associa tecnologia, ultrassom microfocado, macrofocado, com os bioestimuladores de colágeno injetáveis, seja rosto ou seja corpo, se diz que tem um ganho de estímulo muito grande,
400%. Então, o paciente que consegue aliar esses tratamentos, ele vai ter um estímulo muito maior de colágeno e vai ter resultados melhores. Então, é bem interessante. Essa associação é bem legal. Dá para fazer tanto o rosto como o corpo, né? Eu acho, hoje, a melhor opção, né, de tratamento, a combinação. A gente vai conseguir oferecer para esse paciente um estímulo de colágeno mais intenso, né, desde as camadas mais profundas até as camadas mais superficiais e com estímulos diferentes, né? Então, hoje, o que a gente chama de padrão ouro é a associação das duas técnicas, né? Exato. Então, claro, talvez não sejam todos os casos que a gente vá indicar, associar uma tecnologia, no caso, o microfocado com bioestimulador. Mas, assim, em pacientes que queiram, eu quero o que existe de melhor hoje para estímulo de colágeno, associação. Geralmente, a gente vai indicar a associação dos dois tratamentos. E qual o tempo de intervalo entre um tratamento e outro? Depende. Se o paciente opta por fazer associação de tratamentos, a gente sempre prioriza primeiro a tecnologia e depois o bioestimulador, que pode ser feito no mesmo momento, né? A tecnologia e seguido do bioestimulador. Mas se o paciente, quero fazer primeiro o bioestimulador injetável e depois quero fazer uma tecnologia, aí a gente tem que respeitar um intervalo de 30, 45, às vezes até 60 dias é melhor, né? Porque como o ultrassom ele vai um pouco mais funda a aplicação num plano mais profundo de onde a gente coloca o bioestimulador, a gente não quer degradar aquele produto. Então, a gente tem que respeitar um intervalo. Já o intervalo entre uma sessão e outra de bioestímulo ou até de tecnologias, quando a gente opta por fazer mais sessões, o intervalo mínimo ele é de 30 dias. Sim, facial, às vezes, a gente acaba dando mais, né? 45, 60, Não, um intervalo né? maior. E depois, para manutenção? Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos. Uma vez por ano. Se fala agora até a partir dos 50 anos, que deveria esse intervalo ser um pouquinho mais curto, semestral. Mas a paciente estimulando uma vez por ano já vai ter um ganho bem legal. Daqui a pouco... Porque o ultraformer, às vezes, fazer muito frequente também, ele causa um trauma, né? Então, daqui a pouco, fazer mais bioestímulo. Intercalar, né? Às vezes fazer, um ano faço bioestimulador, outro ano faço ultrassom. Daqui a pouco. Né? Mas os injetáveis, eles são mais interessantes, assim, para uma manutenção no intervalo menor, né? Que pensando em pacientes acima de 50, eu faria um ultraformer e mais de um bioestimulador durante o ano. No próximo ano, outro ultraformer e mais de um bioestimulador daqui a pouco. Porque a gente tem que pensar que a paciente que está com 50 anos hoje, talvez ela não começou... Porque os bioestimuladores é agora. Ela não começou a estimular colágeno há 20 anos atrás. Né? Então, eu faria... Aquela conversa que tinha falado das décadas, né? Ela tem várias décadas aí de frasquinho para repor. Então, com certeza, ela vai precisar de muito mais produto, muito mais sessões para alcançar um resultado mais visível, né, de bioestímulo. E por que tu acha assim que os bioestimuladores, então, todos os tratamentos para estímulo de colágeno, eles estão tão em moda? Eu acho que principalmente porque as pacientes estão buscando mais naturalidade. Elas querem preservar mais a fisionomia. Então, os bioestimuladores ajudam nesse sentido, principalmente quando a gente busca eles mais precocemente, né? A gente quer manter a fisionomia no lugar, estruturada. Então, eles geram uma naturalidade. E a longo prazo, principalmente quem já faz um bioestímulo regularmente, tu acaba economizando em outros procedimentos. Porque tu tem uma estrutura legal, então tu só vai repor um volume, alguma coisa, né, no lugar certinho. Então, poupa o uso, às vezes, de preenchedores. Enfim, se a paciente tem um cronograma bem legal de estímulo. Eu acho que é isso mesmo. E, doutora Maria, se tu tiveres assim, uma dica para as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, o que tu teria para dizer para as mulheres, para os homens? Uma dica, uma mensagem, enfim? Muito bem. Quando a gente, falando em colágeno, né?
Nunca é tarde para estimular colágeno. Óbvio, quanto mais cedo vocês conseguirem, melhor. A partir dos 30 anos, vamos lá cuidar tanto de bioestímulo, procurar procedimentos, bons hábitos. Então, assim, e aquela paciente que às vezes, ai meu Deus, nunca fiz, já estou com 60 anos. Nunca é tarde, tá? Mas quanto antes começar, melhor, né? Por resultados mais naturais, menos estigmas, que a beleza com essência e natural siga, né? Sim, esse é o nosso lema, né, Maria? Mas que bom, fiquei muito feliz com a tua participação aqui hoje. Eu acho que a gente conseguiu, né, passar para as pessoas muitas coisas, porque eu acho que hoje a maior dúvida, maior interesse, né, é sobre os estímulos, né, os tratamentos para estímulo de colágeno, o que é, enfim. E eu acho que a doutora Maria aqui conseguiu, né, falar sobre eles e explicar bem direitinho. Acho que todo mundo entendeu que é importante estimular colágeno. Muito. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Foi Muito uma obrigada. honra te receber aqui. E segunda-feira que vem, a gente está aqui às 22 horas também, apresentando mais um podcast Beleza com Essência, com mais um convidado super especial. Muito obrigada pela presença de todos e espero todos vocês semana que vem. Um beijo!